Você já se perguntou como será o fim do mundo? Talvez não seja como você imagina. As previsões e teorias sobre o apocalipse são inúmeras, e algumas delas são tão bizarras que parecem saídas de um filme de ficção científica. Mas, e se eu te disser que algumas dessas ideias têm raízes em crenças antigas, ciência moderna e até profecias religiosas? Prepare-se, porque hoje vamos explorar as previsões e teorias mais impressionantes e chocantes sobre o fim do mundo. Bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes e aterrorizantes de todos os tempos: o fim do mundo. Ao longo da história, inúmeras culturas, cientistas e pensadores têm tentado prever como será o nosso fim. De catástrofes naturais a invasões alienígenas, as possibilidades são quase infinitas. E o mais intrigante é que muitas dessas teorias são baseadas em fatos reais, enquanto outras são profundamente enraizadas em tradições religiosas e mitos antigos. Vamos desvendar juntos as teorias mais bizarras e intrigantes sobre o Apocalipse. Então, se você sempre quis saber como seria o fim de tudo, continue assistindo. Quando falamos sobre o fim do mundo, uma das primeiras coisas que vem à mente são as catástrofes naturais. Uma das teorias mais conhecidas é a do impacto de um asteroide. Sabemos que foi um asteroide que causou a extinção dos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. Então, não é difícil imaginar que algo semelhante poderia acontecer com a humanidade. De fato, cientistas monitoram constantemente o espaço em busca de objetos que possam colidir com a Terra. A ideia de um impacto massivo, que criaria uma nuvem de poeira bloqueando a luz do Sol e levando a uma nova era glacial, é uma das previsões mais plausíveis e assustadoras. Outra teoria natural é a do supervulcão. Existem vários supervulcões no mundo, como o de Yellowstone nos Estados Unidos, que tem o potencial de causar uma destruição em massa. Uma erupção desse tipo poderia liberar bilhões de toneladas de cinzas na atmosfera, causando um inverno vulcânico que poderia durar anos. A temperatura global cairia drasticamente, resultando em falhas nas colheitas, fome em larga escala e colapso das sociedades como as conhecemos. Mas as catástrofes não param por aí. O aquecimento global e as mudanças climáticas são outra ameaça real ao nosso futuro. O derretimento das calotas polares, a elevação do nível do mar e o aumento de eventos climáticos extremos são sinais de que a Terra está mudando, e não para melhor. Se não agirmos rapidamente, o nosso planeta pode se tornar inabitável em algumas décadas, resultando em guerras por recursos, migrações em massa e a eventual queda da civilização. Além dos desastres naturais, também há teorias que envolvem a própria humanidade como agente do apocalipse. A inteligência artificial é um tema quente no debate sobre o futuro. O medo de que máquinas superinteligentes possam um dia se voltar contra seus criadores tem sido alimentado por cientistas e futuristas. Imagine um cenário onde a IA decide que a humanidade é uma ameaça ou simplesmente irrelevante para a sua existência, e então toma medidas drásticas para nos eliminar. Outra possibilidade bizarra, mas discutida, é a guerra nuclear. Desde a Guerra Fria, o mundo vive com a sombra de um potencial conflito nuclear, onde uma única decisão errada poderia desencadear uma destruição em escala global. Mesmo com a diminuição das tensões entre as superpotências, o risco de uma guerra nuclear acidental ou provocada por estados párias ou grupos terroristas continua a ser uma ameaça real. E o que dizer das teorias conspiratórias? Algumas pessoas acreditam que o governo está escondendo a verdade sobre o apocalipse, seja ele causado por alienígenas, experimentos secretos ou até mesmo por sociedades secretas que controlam o mundo. A ideia de uma nova ordem mundial ou de um colapso global planejado por uma elite poderosa tem alimentado teorias da conspiração por décadas. Além dessas previsões mais conhecidas, não podemos esquecer o Apocalipse bíblico,
um dos cenários mais antigos e detalhados sobre o fim do mundo. O livro do Apocalipse, no Novo Testamento, descreve uma série de eventos catastróficos que levariam ao fim dos tempos. Entre esses eventos estão as 7 trombetas, cada uma delas trazendo uma nova calamidade sobre a terra, como pragas, guerras e desastres naturais. A figura do Anticristo, que seria um líder mundial enganador e poderoso, também é central nessa narrativa. Segundo as Escrituras, ele lideraria a humanidade por um caminho de destruição antes da batalha final, entre o bem e o mal. E não podemos ignorar a teoria do Big Rip, uma das mais curiosas e científicas sobre o fim do universo. Segundo essa teoria, a expansão do universo está acelerando a tal ponto que, em algum momento no futuro distante, todas as formas de matéria, desde galáxias até átomos, serão dilaceradas pela força da expansão. Seria o fim não apenas do mundo, mas de tudo o que existe, um cenário que desafia a imaginação e que ainda está sendo estudado pelos físicos. Chegamos ao ponto crucial do nosso vídeo. O que todas essas teorias têm em comum é a noção de que o fim é inevitável, seja ele causado por fatores naturais, pela ação humana ou por forças além da nossa compreensão. Mas o que realmente marca o momento-chave é a interseção entre a ciência e a religião. O Apocalipse bíblico, por exemplo, não é apenas uma profecia. Ele também reflete o medo humano de perder o controle sobre o próprio destino. As previsões científicas, como a do Big Rip ou a do impacto de um asteroide, por outro lado, nos mostram que, apesar de todo o nosso conhecimento e tecnologia, ainda estamos à mercê do universo. Um exemplo disso é a maneira como o aquecimento global é visto por alguns como uma espécie de julgamento final, um retorno do próprio planeta contra os seres humanos por nossa falta de cuidado com o meio ambiente. Da mesma forma, as preocupações com a inteligência artificial e a guerra nuclear refletem o medo de que o nosso progresso tecnológico possa, em última instância, levar à nossa própria destruição. Outro aspecto fascinante é a maneira como diferentes culturas e religiões interpretam o fim do mundo. Enquanto a tradição cristã fala do Apocalipse e do juízo final, outras culturas têm suas próprias versões do fim. No hinduísmo, por exemplo, há o conceito de Kali Yuga, um período de decadência e destruição que precede a renovação do mundo. Os maias, por sua vez, previram o fim de um ciclo do mundo em 2012, o que gerou muita especulação e temor na época. E o que dizer do apocalipse zumbi? Embora possa parecer uma ideia absurda, ela tem raízes em crenças sobre reanimação de mortos e controle mental, que são exploradas em várias culturas. O que começou como uma metáfora para o medo de perder a humanidade tem se tornado uma narrativa popular para expressar nossas ansiedades sobre pandemias e o colapso social. À medida que exploramos todas essas previsões e teorias sobre o fim do mundo, fica claro que o Apocalipse é um tema complexo e multifacetado. Cada teoria, por mais bizarra que pareça, nos oferece uma janela para entender melhor nossos medos, esperanças e a maneira como vemos nosso lugar no universo. O fim do mundo pode ser inevitável, mas a forma como reagimos a essas previsões e nos preparamos para o futuro é o que realmente importa. Agora que você conhece as teorias mais bizarras sobre o fim do mundo, qual delas você acha mais provável? Ou talvez você tenha uma teoria própria? Compartilhe nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo intrigante como esse. Nos vemos no próximo vídeo.